Lucas 18, versículo 9. Vamos ler o 8 também, porque você tem que entender que a fé, ela é um conjunto de coisas. Fé não é só para receber o milagre, tem gente que pensa assim, né? Não, a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé, né? Só que viver pela fé não é que todo dia, eu acredito que todo dia é um milagre para nós. Mas às vezes a pessoa pensa que vai dar só alegria para a vida dela. E às vezes viver pela fé é passar o momento difícil também. É passar o testemunho pela fé. Ó, eu vou dar esse testemunho, mas é só pela minha fé. É não negar o nome do Senhor e também não é desprezar as coisas de Deus. Isso também é um conjunto de viver pela fé. E Jesus alertava assim, ó, Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus contava a história aqui de uma mulher que insistiu com um juiz iníquo, um homem mau. Ele não temia nem Deus nem os homens, mas pelo testemunho dela de insistência, ela alcançou a graça que ela pedia. E olha que ela estava em desvantagem. Quando você vai perceber quem faz o bem, quem faz o mal no mundo, você vai perceber que nós estamos em desvantagem. Parece que o joio é mais que o trigo. Verdade ou não é? A maldade é maior. Só que nós temos que ter fé, manter a fé e viver pela fé, porque quando Jesus voltar, esta fé vai galardoar todos nós no céu. Amém? Então eu vou reler essa palavra e você repete, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Quando vier, porém, o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Vai achar fé aqui na Paz e Vida? Então fecha os teus olhos, por favor. Senhor, é para isso que nós vivemos, é para isso que nós nos preparamos, para que o Senhor, quando venha, ache a fé na terra. Então, Senhor, venha com teu Espírito agora, toque em nossa vida, em nossa alma, e envia a tua poderosa palavra, com poder, com autoridade, com a revelação do céu, e que a sua palavra, que nunca volta vazia, tua palavra vá, e a tua palavra produz o fruto, o resultado, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Vamos lá, gente. Quando Jesus contava essas parábolas sobre a fé, tinha gente que não entendia o que era viver pela fé. Porque eles falavam assim, mas eu já faço de tudo certinho, vou lá na igreja, na sinagoga. Na época não era igreja, né, que se falava, no templo. O templo era a sede, né, e as sinagogas nos bairros, nos vilarejos, para o povo aprender a palavra. E alguns achavam que viver pela fé era viver religiosamente. Quando a gente fala assim, você não pode ser religioso, é porque você não pode ter uso e costume e achar que isso é viver pela fé. O viver pela fé está atrelado à sua conduta do coração, o seu testemunho, a sua entrega verdadeira. E o viver pela fé é mais do que só viver pela aparência, é mais do que só vir à igreja, é mais do que só na frente das pessoas falar em nome de Jesus, é mais do que isso. Tinha pessoas que não entendiam que o viver pela fé era
todos os dias você se aproximar ainda mais do Senhor. Logo depois dessa parábola que Jesus contou, que essa mulher todo dia viveu pela fé, dizendo, faze-me justiça, porque ela acreditava, não, eu tenho uma boa causa, mas o juiz não teme a Deus nem os homens, mas eu vivo pela fé, todo dia. Eu não vou me corromper nesse mundo, eu não vou entregar as coisas para esse mundo, eu não vou dizer que está tudo perdido, não, porque nós vivemos pela fé. E quando se fala de viver pela fé, não é viver religiosamente. Talvez um dia você viveu religiosamente. Você pagava suas promessas. Alguém aqui já pagou promessa? Alguém já, né? Aqui, né? Alguém um dia falou para São Longuinho, se eu achar isso daqui, eu dou 3 ou 7. É 3? É só 3? Poxa vida! A pessoa economiza até no pulo. É só 3, tinha que achar. Dependendo do que achar, tinha que dar 70 pulinho, né? 3 é pouco, né? Mas um dia vivemos assim. E a gente achava que isso era ter fé. Verdade ou não é? A Bíblia diz que antes a gente vivia num velho rudimento. Então isso às vezes era ensinado do avô para o pai, o pai para o filho. E a gente achava, não, isso é viver da fé, Deus está no meu coração. Não é assim? Tem gente da igreja que ainda não aprendeu a viver pela fé. Então Jesus vai mostrar outra parábola, que viver pela fé é também viver a fé do arrependimento. É a fé da humildade de falar, meu Deus, eu sei que eu estou bem com o Senhor, eu estou aqui na tua casa, graças a Deus por isso, mas se não for a tua misericórdia, eu não fico de pé. O viver pela fé vai te aproximar de Deus. E se aproximando de Deus, você não vai se autoexaltar, você vai exaltar a Deus. Olha o que está escrito no verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Isso não é viver pela fé, viu? Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Lembrando que essa palavra publicano vinha de publicanes, que era cão público ou cães públicos. Só para você ver como eles tratavam. É igual quando se fala de político hoje. Cá entre nós, às vezes as pessoas falam mal, né? Um pouquinho só, né? Pastor, mas deve ter um ou outro que presta. Eu também acredito um pouco nisso. Não acredito, está todo mundo perdido. Mas, geralmente, a posição que nós temos é de desgosto, né? Ai, poxa, difícil, não vai para frente, ó, o pessoal rouba. Então, os publicanos estão parecidos com os políticos hoje. Eles eram esta classe de pessoas. E olha o versículo de número 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Lembrando que a oração, ela não é só para Deus, ela tem que falar também com a tua alma. Lembra quando Davi dizia assim, por que está abatido a minha alma? A oração também conversa com você. Tem gente que acha que oração é só pedir. A pessoa virou um mendigo da fé, né? Só pede esmola, só vem orar quando o calo aperta. A oração é conversa. A gente tem que aprender a orar, sim ou não? Por isso que Jesus disse, então orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Jesus estava ensinando os filhos a falarem com o Pai que está no céu. E olha como ele orava consigo mesmo, era uma oração para ele. Ó Deus, graças eu te dou, porque não sou
como os demais homens. Aquele já acabou com tudo, hein? Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Que oração, hein? Ou seja, ele estava por cima da carne seca, né? Aqui não tem carne seca, é charque, né? Mas você já ouviu falar assim, né? Ele era a única Coca-Cola do deserto. Você vê que audácia? Isso é religioso. Ele achava que ele era perfeito. E ele achava que por falar assim, é como se a oração dele passasse na frente da fila. Tem gente que pensa que é assim, né? Tem gente que pensa que é assim até com o pastor. A minha oração está na mesma fila que a tua. A diferença é que eu não saio da fila, tem gente que sai da fila, né? Tem gente que desiste, eu vou continuar lá, até minha vez chegar. Mas a minha oração e a sua é a mesma oração de dois servos de Deus. E se a gente orar junto ainda, é aí que fica melhor ainda. Que eu concordo e você concorda na terra, e quem concorda no céu? O Senhor. E diz, vai ser feito em nome de Jesus. Agora ele está fazendo uma oração alta, tá? Olhando para o céu, batendo no peito e dizendo, olha, eu não sou roubador, pecador, igual esse povo aí do mundo, não. Ele às vezes se esquece que um dia ele estava lá. E cá entre nós, tem gente às vezes da sua parentela lá. É como se jogasse todo mundo no inferno. Tem gente que se converte, foi lavado, remido, foi salvo, e se esquece de onde saiu, e aí perde a misericórdia, não quer nem mais saber. Verdade ou não é? Não, está errado, vai para o inferno. Só que a pessoa esqueceu que um dia ela estava lá, nas garras do diabo. Às vezes a pessoa menospreza o idólatra, mas ele se esquece o quanto ele foi. Às vezes na igreja cristã evangélica, por exemplo, a pessoa diz assim, não, mas a gente não adora imagem, mas tem gente que adora um pastor. Não é verdade? Tem gente que adora um político, né? Se falar de política, tem gente que não quer nem mais saber. A briga até com a mãe, imagina comigo. Verdade ou não é? E se a gente está orando a Deus, falando com a nossa alma, a gente não tem que levar a vida das pessoas para esta oração. A não ser que seja uma petição. Senhor, abençoa aquela pessoa. Senhor, aquela pessoa ainda não conhece a tua presença. Senhor, tem tanta gente realmente má no mundo, que o amor de Deus alcança essa pessoa. Agora ele falou, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, igual esse povo lá fora, não. E sabe o que vai piorar? Tem um companheiro orando no mesmo local santo que ele, e ele vai incluir ele nessa oração. Olha o versículo de número 11 no final. Nem ainda como este publicano. Imagina você estar orando do lado de uma pessoa assim, hein? Você vai falando, oh meu Deus, responde a minha oração, porque eu não estou nesse mundo mau e perverso, nem igual esta irmã. Meu Deus! Hã? Imagina, hein, gente? Imagina a dona Marli. Eu ia olhar na hora, né? E ele está orando alto. Porque você sabe que quem é soberbo quer se aparecer, não é verdade? É a melancia na cabeça, né? Que nossa avó falava, não era pra gente? Menino, põe a melancia na tua cabeça. Né? Está com a melancia na cabeça. E o rei, ao invés de estar no coração dele, está na barriga. Já ouviu essa expressão? O rei está na barriga. Está cheio de si. Não sou igual a ele, não. E agora ele vai se vangloriar. Por que ele está acima do publicano, por exemplo? Ele vai dizer assim no versículo 12. Jejuou 2 vezes na semana. Dou os dízimos
de tudo quanto possuo, ou seja, eu faço minha obrigação, né? Você sabe que quando a gente faz o jejum, quem se beneficia com o jejum? Eu mesmo, né? E quando a gente faz em coletivo, né? A igreja se fortalece. A igreja enxerga o mundo espiritual, ou seja, é bom para nós, não é bom para Deus, né? Deus não tem vantagem nisso. Ele tem que nos abençoar no jejum, abrir os nossos olhos espirituais, e Deus ama fazer isso, mas isso não é motivo da pessoa falar: Deus, eu vou contar quantas vezes eu jejuo. Por isso que eu falo, aqui está a diferença de quem vive pela fé e de quem vive religioso. Você vê, o dízimo tem que ser um ato de prazer, de honra para Deus. Ô Senhor, está aqui o meu dízimo. Graças a Deus, Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, continua me ajudando. Senhor, está aqui meu dízimo. Esse mês foi apertado, mas eu sou fiel. Senhor, continue sendo fiel comigo. Me ajuda nessa prova. É assim que tem que ser, com adoração. Por isso que nós falamos muitas vezes, vamos adorar a Deus com os dízimos. Adorar, agradecer. Pastor, mas eu estou passando o maior perrengue. Então vamos pedir para Deus. Agora ele está falando, eu dou o dízimo, né? Não parece aquela pessoa que fala assim, eu dou cesta básica. Fala assim, tá vendo, a pessoa está fazendo, mas olha o coração dela, o que está revelando através das palavras. A gente não vê o coração, mas Jesus ensinou a identificar como é que se vê o coração. É só você ouvir as palavras da pessoa, você já sabe o que tem no coração dela. A amargura do coração se revela na palavra, a dúvida do coração na palavra. Tem gente que só fala de morte, só fala de tragédia, aí você percebe, o coração dela está cheio disso. E não dá para esconder o que está no coração, o ser humano fala, pode até disfarçar, mas vai chegar uma hora, vai falar, e aí você vai descobrir, é isso que está nesse coração. Quem está entendendo isso, diga amém. E olha o versículo de número 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus. Vamos fazer essa oração juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Forte essa oração, né? Uma frase só. Ele não poderia falar assim, ó Senhor, esse miserável que está aqui falando de mim, ele poderia falar, ó Senhor, esse miserável arrogante aqui, acabou de falar de mim. Ia virar uma briga, não ia? Ele falou, quer saber, eu sou pecador mesmo, ele deve ser melhor do que eu. Ele deve ser melhor. Cá entre nós, não tem gente melhor do que a gente? Quando alguém fala mal de mim, são poucas, mas às vezes fala. Estou brincando, são muitas. Eu falo, meu Deus, a gente é mal mesmo. Não é verdade? A gente é mal mesmo, a gente tem defeito, não tem? Se for ainda a mulher que fala, e a sogra, aí piorou. Aí piorou. A gente fala, mesmo, né? A gente, não é verdade? A gente é cheio de defeito, a gente é cheio de mania, não é assim? Aí sabe o que a gente faz? Não fica com raiva da pessoa. A gente fala, meu Deus, tem misericórdia de mim. Preciso melhorar tanto. Você é convertido há quanto tempo, hein? Quanto tempo você está na fé? A senhora que já pulou para São Longuinho, quanto tempo a senhora está na fé? 2011. Mais de 10 anos. É um bom tempo, né? Mas a gente olha, muita coisa mudou, graças a Deus, porque Deus foi misericordioso. Mas quando a gente põe a mão aqui no coração com sinceridade e fala, meu Deus, deixa eu olhar para dentro de mim. Aí você fala, meu Deus, tem misericórdia de mim, né? Me ajuda, Senhor, porque tem hora que a caminhada não é fácil.
Tem dia que você acorda, abre os olhos e até para levantar, para fazer a luta todo dia, né? Você fala, oh meu Deus, quer saber? Tem misericórdia de mim mesmo. Você vê que ele não se importou com aquela acusação. Isso daria uma briga na igreja, né? Ó, tá aqui, pastor, falando aqui de mim, né? Ó, pastor, pelo amor de Deus, esse homem, o que ele falou, ele não pode. Ele nem se importou. Ele falou, é mesmo, eu sou mau mesmo. Olhando para os meus erros, porque quando a gente olha para o nosso erro, a gente não tem mais tempo para discutir com ninguém, não quer saber, eu vou pedir, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda. Senhor, realmente eu tenho pecado. Senhor, eu tenho 10 anos na fé, 15, eu estou aqui na tua casa, eu faço a campanha, venho sem campanha. Realmente, quando o pastor fala, a gente jejua juntos, a gente ora meia-noite, às vezes, e a gente até aqui em Manaus, faz até um esforço para acompanhar o povo. Não vamos orar meia-noite não, vamos orar 11 horas, para acompanhar o povo de Deus, né? Mas mesmo assim, você olha para dentro de você, meu Deus, misericórdia. Eu ainda preciso melhorar. É isso que é viver pela fé. Pela fé na misericórdia de Deus, no amor. Não pode ser desprezado isso. Quando Jesus conclui a parábola, ele diz assim no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Se humilhe hoje, debaixo da potente mão do Senhor, porque Ele ao seu tempo vos exaltará e será para a glória de Deus. Veja que vir para a igreja é vir para se humilhar diante de Deus, não diante das pessoas. E pode ser que um dia alguém te olhe por cima, pode ser que exista alguém mais santo que você, não é verdade? Alguém perfeito. Pode ser que alguém coma um dia do teu prato e depois cuspa nele, não é verdade? Pode acontecer. São as aflições dessa vida. E aí você não fique com raiva da pessoa, não. Olhe para dentro de você e fale, meu Deus, tenha mais misericórdia de mim. A gente tem que olhar esse mundo se perdendo, e o mundo está perdido. O mundo está perdido. É triste. É jovem morrendo, se suicidando. É pessoas dentro da igreja brigando por causa da política, pastor grande aí, fazendo vergonha. Olha, dependendo da notícia que você vê, dá até vontade de chorar. Porque você vê a coisa indo buraco abaixo. Aí o que a gente vai fazer? Oh meu Deus, está tudo indo buraco abaixo. Não, Senhor, primeiro, Senhor. Não é egoísmo não, mas tem misericórdia de mim. Primeira coisa. Eu sei que talvez ver a trave na vida do irmão, a gente, oh meu Deus, olha o tamanho dessa trave. Mas eu tenho um cisco no meu olho. Então eu vou tirar esse cisco no meu olho. E se eu puder, eu vou ajudar o irmão José a tirar essa trave do olho. O irmão José, está pesado demais. Eu vi essa trave aí no teu olho. Eu estava com um cisco aqui no meu, já estava me incomodando. Ou ao contrário, às vezes a pessoa é tão hipócrita que a trave está no dela, né? Não é verdade? Olha, eu tirei a trave do meu olho, eu tenho um cisco aí no seu agora, vamos junto tirar. E sabe que tem pessoas que não sabem que viver pela fé é só isso, ela pensa que a fé é só para o milagre. Esse publicano, com todos os defeitos que ele tinha, sim, ele aprendeu que viver pela fé é viver se humilhando diante de Deus, não se exaltar. Eu sei que existem momentos que estamos felizes, mas que não percamos
o sentimento de servo. E que não deixemos que a hipocrisia tome nosso coração. O que é a hipocrisia? É a distância do que a pessoa fala do que ela faz. O fariseu mandava o povo jejuar, faz isso, faz aquilo, e eles não faziam nenhuma forcinha no dedo para fazer a mesma coisa. Por isso que às vezes na igreja, mesmo você que já está acostumado, você que às vezes jejua bastante, ou ora, já tem a hora de madrugada, você vai ouvir muitas vezes o pastor falando, gente, jejua pelo menos um pouquinho, faz desse jeito. Não é que eu estou querendo diminuir tua fé, você que já está na fé, fazendo, continue fazendo. Mas quem está chegando agora, as pessoas mais fracas na fé, elas precisam começar. Às vezes a pessoa lê 10 capítulos da Bíblia por dia, tá bom. Mas tem pessoas que vão precisar ler o primeiro versículo. Não dá para a gente desprezar, tá vendo? Antes lia outras coisas. Às vezes até se fala assim, né? A pessoa assiste um filme de 2 horas, mas não consegue fazer isso. Mas o filme, você sabe, agrada a carne. As coisas da fé para se fazer, elas têm uma certa dificuldade. Porque a gente vive nesse corpo terreno, nesse corpo fraco. E eu quero lembrar a parte B em diante, do versículo 8, onde começamos, para fecharmos. Vamos lá. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E qual é a fé que vai achar? É do povo batendo no peito e dizendo, eu faço isso, eu vou na igreja. Não é isso que Deus quer encontrar. Deus quer encontrar pessoas justificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Deus quer encontrar a fé daquelas pessoas que sabem, sem o meu Senhor Jesus, eu nada posso fazer. Amém? Vamos todos ficar em pé, por favor. Todos ficaremos de pé. E não podemos deixar essa fé se apagar. Não podemos deixar. Não podemos deixar essa arrogância, essa hipocrisia tomar os nossos corações, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha, eu sou pastor, prego na Paz Vida há 10 anos. Mas eu falo para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, que a gente vê cada coisa. Teve gente que antes eu ouvia a pregação e eu falava, meu Deus, eu tenho um sonho de pregar igual esse homem. Hoje eu vejo o que se tornou, eu falo, não, Senhor, me livra daquilo. Anula aquele pedido, tem misericórdia de mim. Porque já não é mais o exemplo. Talvez o tempo deixou a pessoa cheia de si. Talvez o costume de vir na igreja, de fazer as coisas de Deus, deixou a pessoa mais religiosa do que uma pessoa de fé. Esse é o perigo. A pessoa não é uma pessoa de fé, ela é uma pessoa religiosa. Você tem Deus no seu coração? Tenho. Por quê? Eu vou na igreja tantos dias na semana, eu dou o dízimo, chegando lá eu faço a oração, quando tem a campanha eu faço. Mas isso não é o viver pela fé. Não, eu tenho Deus no meu coração porque todo dia eu estou no arrependimento. Eu sei que sem Deus eu não posso nem dar um passo. Se Deus não permitir nenhum passo eu dou. Eu estou com Deus aqui porque eu sei dos meus pecados, sei que sem Deus eu não sou nada, mas com Deus tudo eu posso porque Ele me fortalece. E isso é o viver pela fé. Imagina se a pessoa falar, não, eu vivo pela fé, porque aí eu peço milagre. Não, viver pela fé começa de uma redenção. E que você que já está caminhando na fé, graças a Deus, tenho certeza que você tem um testemunho, porque você olha para trás e fala assim, olha, eu cheguei na igreja, pastor, minha vida estava assim, assim.
Eu retornei para a igreja, pastor. Não, realmente teve uma melhora, graças a Deus. Mas não se esqueça de pedir a misericórdia de Deus. Não se esqueça de depender de Deus. Porque hoje, quando você voltar para a tua casa, para o teu afazer, para o teu trabalho, você vai voltar justificado, lavado, remido, perdoado e salvo em nome de Jesus. E se Jesus vier hoje, vai achar fé em você. Amém? Vamos então orar a Deus, orar ao Espírito Santo. Todos aqueles que vão receber esta palavra também vão ter a chance de se humilhar diante de Deus, entregar a vida para Jesus e confessar: Jesus é meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Quem está longe de Deus tem a chance de voltar, de se arrepender, de buscar novamente a misericórdia. E quem já está na fé tem que permanecer na fé, não na religião, na piedade, no amor, no caráter sendo forjado todos os dias. Então feche os teus olhos, por favor, e orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai,